Bom dia, pessoal. Bom dia aí a todos. Acho que tem alguém com o microfone aberto, se puderem mutar, só para... Não sei aonde que eu muto. Pessoal, acho que... Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei aqui onde que eu posso mutar. Se vocês puderem ver, acho que alguém está com o microfone aberto. Só porque depois pode ficar com ruído. Bom dia, gente. Hoje vamos falar aí, né, dos atributos do vinho. A gente tem um conjunto de características, né, que vão ser responsáveis aí por gerar, né, aqueles diferentes estilos de vinho que a gente tem. Deixa eu só... Não estou me vendo aqui nada, mas tudo bem. Então, gente, a gente sabe aí, né, que o gosto, né, pelo vinho, ele varia, né? A gente tem vários bebedores, né, tomadores de vinho. A gente tem aquelas pessoas que preferem um vinho mais doce, né? A gente tem as pessoas que preferem um vinho mais encorpado, potente. A gente tem os que preferem, né, os vinhos clássicos, os mais sensuais, aí, mais sexys, e também a gente tem aqueles aventureiros, né, desbravadores que gostam nos vinhos mais diferentões, né? Então, o que influencia, né? O que realmente vai ditar as regras, né? Vai gerar esses diferentes estilos de vinho? São os atributos, né? A gente tem uma série, né, de características que a gente analisa aí quando a gente faz a análise, né, sensorial de um vinho, e que essas características, então, a variação delas é que vão ditar aí as regras, né? Gerar diferentes estilos de vinho. Então, essas são as características isoladas, né, que em conjunto elas vão gerar um estilo ou outro, né? Dependendo aí da doçura do vinho, da acidez do corpo, né? Isso vai gerar diferentes estilos. Como, por exemplo, aqui a gente usa uma série de descritores, né, que a gente chama, são umas palavrinhas, né? A gente tem um vocabulário todo específico aí no mundo do vinho, né, para a gente estar descrevendo um vinho. Então, por exemplo, aqui tem uma frase, vinho, deixa eu só aceitar aqui. Vinho fino, tinto, seco, né, complexo e elegante. Então, né, o vinho fino, tinto, seco, já quer dizer o quê? Que é um vinho elaborado com uva fina, né, com uva vitis vinífera, né, que ele é seco, então, né, em relação à classificação ainda da doçura. Complexo e elegante, aí a gente já está falando mais do corpo, da estrutura do vinho, né? Mas a gente tem uma série, uma infinidade de escritores, né? Mas, assim, a gente precisa também perder um pouco aquele medo, se a gente não domina aí todo o vocabulário, né? Exercício, né, gente? É buscar as palavras também, né? Estudar, ver o que o pessoal usa para descrever o quê, e começar a colocar no nosso vocabulário, né? Porque normalmente são palavras aí que a gente não está habituado a usar no nosso dia a dia, né? Deixa eu seguir aqui. Mas não há também certo ou errado, tá, gente? Você descreve o vinho, né, conforme a sua percepção também. Então, gente, o primeiro atributo aí que a gente analisa, né, num vinho, a gente pega uma taça de vinho, a primeira coisa que a gente olha, né, é a cor. A gente faz primeiro, então, a análise visual, que a gente chama, né? Então, gente, quando a gente olha uma cor do vinho, o que a gente analisa? A gente analisa a tonalidade, né? Então, o tom, isso é a cor mesmo em si. A gente vai analisar a intensidade dessa cor e
a limpidez também, né, do vinho. Tá, então, quando a gente pega uma taça, a gente normalmente, o que a gente faz? A gente inclina a taça contra uma folha, né? Um fundo branco, né? Normalmente, né? A gente tenta fazer, porque se eu analiso, se eu pego o meu vinho, coloco contra um fundo colorido, vai influenciar, né? Na minha percepção ali daquela cor. Então, a gente sempre busca um fundo, né, neutro, né? Um fundo branco de preferência. Então, normalmente, né, quando a gente está em aula, né, alguma uma avaliação mais técnica, a gente usa a própria folha ali, né, da avaliação para a gente estar analisando essa tonalidade. A tonalidade ela vai variar, né, de acordo com a variedade das uvas e com o estilo de vinificação também. Então, tem variedades, por exemplo, um Pinot Noir, que ele vai, né, isso falando de tintos, ele vai puxar já para uma tonalidade mais, né, um vermelho rubi. Se eu tenho de repente, um Merlot, né, ele já vai puxar mais para um Grenache, né, já é outra tonalidade, né, o próprio, né, a gente tem isso de acordo com a uva mesmo, tá? É natural da uva. Mas eu posso também ter diferença, né, de intensidade dessa cor, vinhos com mais e com menos cor, dependendo do processo de vinificação que eu faço, né, da extração. Por quê? Porque essa cor, ela vai vir, né, gente, da casca da uva, basicamente, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, a uva tinta, vocês pararam para reparar, né? Porque isso aí a gente, quando come uva tinta, né, normalmente, se você olhar a polpa da uva, ela é branca, né, no caso, a uva tinta, né? Porque a coloração, né, os pigmentos estão todos ali naquela casca, né? Então, vamos pensar aí como comparando com quando a gente faz um chá, por exemplo, né? A gente tem o sachê do chá, vai colocar lá naquela água, né? Quanto mais tempo a gente deixa aquele sachê em contato com a água, né? Ele vai extrair mais e mais cor, né? Vai ficar mais e mais intenso. Então, aqui é o mesmo processo, né? A gente faz, né, quando a gente fala na enologia, processo de maceração, que é deixar o suco da uva, né, quando a gente prensa, né, tudo, a gente tem o suco, né, da uva gerado, o mosto, né, que a gente chama, nome técnico. Esse suco, né, que é o suco ali basicamente da polpa da uva, a gente vai deixar em contato com as cascas, né, por mais ou menos tempo. Depende da intensidade de cor que a gente quer no nosso vinho. Então, se eu tenho, por exemplo, uma uva tinta, né, mas que eu não deixo em contato com a minha casca, o que isso vai gerar, gente? Se parar para pensar, né? Eu posso fazer um vinho branco, né, por exemplo, de uma uva tinta. Então, por exemplo, a gente tem em champanhe, né, a gente tem o Blanc de Noir, por exemplo, que eles chamam, que é um champanhe branco elaborado da uva Pinot Noir, que é uma uva tinta. Então, é nesse processo, né? Eles prensam, né, a uva e extraem o suco, né, o mosto, e não deixam em contato com a casca. Então, eu consigo ter, né, um vinho branco aí, base, para fazer o meu champanhe branco, mesmo sendo a partir de uma uva tinta, tá? Então, isso vai ditar aí as regras. E outra análise que a gente faz é da limpidez. Então, quando a gente pega um vinho, né, uma taça de vinho, a gente olha se aquele vinho ele está límpido, se ele está turvo, se ele tem, né, a presença ali de sedimentos, e a gente também avalia isso, tá, gente? Bom, a tonalidade dos vinhos, eles vão variar aí, né, de brancos, né, eu até coloquei aqui umas fotos para ilustrar mais, porque só falando às vezes fica meio abstrato, né? A gente tem dos brancos, então a gente pode ter desde o amarelo palha, né, até a gente começa ainda antes, né, com um vinho com tons esverdeados, às vezes a gente descreve, né? Tem algumas variedades que vão ter mais esses tons, né? Por exemplo, uma Sauvignon Blanc. E aí a gente vai subindo, né? A gente vai indo até o tom do dourado, né? E pode ir até ali, né, um âmbar, né, já que aí já é um vinho já mais envelhecido, né, como a gente vê aqui na foto. Rosés, então, né, gente? Rosé, a gente tem aqui essa gama enorme, né, de cores aí, de tonalidades. O rosé, ele é muito um vinho
que ele muda. A gente, um tempo atrás, a gente tinha a moda do vinho que ele puxava mais para um cereja, né? E hoje em dia ele já está indo mais ali para um salmão, né? Para um pêssego, um casca de cebola, que a gente fala também. E essa primeira categoria, essa primeira linha aqui de rosés, né? Que são os rosés de Provence, né? Tão mais assim em moda, né? Do que esses mais tonalidade cereja. Isso aí também a gente vai ter, né? Vai obter essa coloração dependendo do processo que a gente faz do nosso rosé, né? Então, se eu faço um processo, né, de uma prensagem direta, que a gente chama, né, eu vou ter um rosé aí com menos intensidade de cor, né, mais nessa linha de Provence. Agora, se eu faço que nem eu vou fazer um tinto, né, que eu falei ali, que eu deixo o meu mosto, né, o meu suco da uva em contato com a casca, né? Sei lá, eu deixo de 6 a 12 horas, mais ou menos, né? Dependendo. Eu já vou ter um rosé já de intensidade de cor mais forte, né? E ali na prensagem direta, né? É o processo que o pessoal faz muito, né? Lá em Provence, né? Que é, digamos aí, a capital aí, né? Do rosé. Mas a gente faz muito aqui no Brasil esse outro processo também. E tem um outro processo que a gente, de deixar em contato com a casca, né? E a gente também pode estar elaborando aí, né, que a gente, o que vem à cabeça, né, quando a gente pensa em vinho rosé, a gente acha que é a mistura, né, de um vinho branco com um vinho tinto, né? Acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Também dá para fazer assim, tá, gente? Só que normalmente é uma técnica que não é muito apreciada, aí, principalmente pelos países mais tradicionais, né? França, por exemplo, ela repudia esse método, né? Diz assim, não dá um resultado tão bacana, né? Você fazer essa mistura depois. Também daria para fazer, por exemplo, cofermentando as uvas. Então, pegando uvas tintas, uvas brancas, né? E fermenta tudo junto. Só que aí o problema é que a gente não é um resultado meio que sem controle, né? A gente não tem muito controle do que vai sair. Então, o vinho rosé a gente sabe que o consumidor ele compra muito pela cor, né? É um vinho que tem um apelo, né? Desculpa, um apelo muito visual. Então, se eu tô esse ano eu faço essa cofermentação, tem um resultado, no ano que vem já tem um outro, no outro, aí não dá certo, né? Eu tenho que manter um padrão de cor, né? Isso tudo é controlado, né, gente? A gente tem o processo de sangria também, né, que o pessoal faz bastante, que você vai fazer como se fosse elaborar um vinho tinto, você separa uma parte, uns 10% ali antes ainda, né, e vai destinar esse vinho esses 10% para a elaboração do rosé, e você acaba que concentra, então, também a intensidade de cor do restante que sobrou para fazer um vinho tinto. Bom, gente, de vinho tinto aqui, né, as colorações, né, as tonalidades, a gente tem desde um vermelho violáceo, tem uma foto aqui no cantinho que a gente consegue ver, todo vinho jovem, ele tem esses tons violáceos, tá, os tintos. E depois, então, ele vai evoluindo para a cor dele mesmo, ao vermelho rubi, né, ou grená, ou próprio atijolado, tá? Atijolado atijolado já é com o tempo, né, já é sinal de envelhecimento. Aí a gente consegue ver aqui na taça. O mesmo vinho, né? Ele, quando era jovem, ele tinha esse tom, né, mais violáceo, e depois, com o tempo, né, com o passar dos anos, ele começa a ter essa coloração aí mais âmbar, né? Mais atijolada, tá? Então, aqui, vamos seguir. Depois, né, que a gente fez a análise visual do nosso vinho, a gente vai para a análise olfativa, né? E aí vem os aromas, né, gente? Como que são formados os aromas, né? Não tem nada adicionado aí no nosso vinho, né? Tudo aroma natural. E como que isso vem, né? Como que eu tomo um vinho, eu vou cheirar um vinho, eu sinto o cheiro de pitanga, cheiro de abacaxi, né? Se ele é feito de uva, né? Como que isso acontece? A gente tem 3 categorias de aromas. Né? A gente tem os aromas primários, que são os aromas, então, que vêm da própria variedade. Cada variedade tem, né, uma característica, uma identidade. Por exemplo, a gente tem a moscato, que a gente chama de
que é uma uva aromática por si só, né? Você pega a uva e você vai sentir aquele aroma muito intenso, né? E já outras uvas, elas não são tão aromáticas. Por exemplo, a Merlot, né? Você vai pegar a uva em si, no cacho lá, né? No pé, e você não vai sentir muito o aroma, tá? E aí depois é que esses aromas vão vir, né? Na uva a gente tem os aromas varietais, que são os aromas primários, né? Que aí algumas uvas têm mais do que outras, né? As uvas aromáticas têm mais, mas a gente tem depois, então, os aromas secundários e terciários que vão vir aí depois, né? E vem da onde? Porque na uva a gente tem os precursores de aromas, que a gente chama, né? Então, são os compostos que depois, durante a fermentação, né? As fermentações, eles vão evoluir e se transformar aí nos aromas que a gente conhece, tá? Então, assim, de aroma varietal, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Moscatel, né? Que tem aquele aroma mesmo da uva, né? Por exemplo, a Sauvignon Blanc já tem um aroma mais tropical na própria uva, Carmener já tem um aroma mais herbáceo. Mas indo para os aromas secundários, que são ali a maioria dos aromas que a gente sente no vinho, eles vão nascer nesse processo da fermentação. Tanto da fermentação alcoólica, né? Que é a transformação, então, quando a gente tem lá nosso mosto de, né, só o suco da uva, né? A gente fez o processo, né? Esmagou tudo, a gente está lá só com o suco, ainda puro açúcar, né? Esse açúcar ele vai ser transformado, né, pelas leveduras. Aí acho que hoje em dia todo mundo já está familiarizado, faz pão em casa, faz pizza, iogurte, enfim, né? A gente sabe, aí a gente tem a ação desses micro-organismos, né, que estão presentes na própria uva, e eles vão comer, né, o açúcar que está na uva e transformá-lo em álcool, né? Então, um dos subprodutos aí da fermentação alcoólica é o álcool, né? Também, né, na fermentação alcoólica a gente tem aí geração de calor, né, e de gás carbônico. Só que quando a gente faz um vinho tranquilo, né, que é o vinho que não é o espumante, não tem gás, né, a gente libera esse gás carbônico, né, que a gente não quer um vinho tranquilo aí com gás, né? E o calor também a gente deixa, né, se perder aí para o ambiente e a gente mantém, então, só realmente o álcool, né? Então, né, as leveduras vão transformar o açúcar em álcool, mas nesse processo de fermentação também que acontecem aí a transformação desses precursores, né, desses ácidos naturais que estão na uva, e eles vão se transformar em aromas, tá? Então aí que vem, né, aroma de frutas vermelhas, de frutas negras, aromas florais, né? A maioria dos aromas eles vêm desse processo, né? E a gente tem também a fermentação malolática, né, que é uma fermentação que vem na sequência aí, né, que a gente faz, né, nos vinhos tintos, basicamente, e em alguns vinhos brancos também, que é um processo que a gente faz para reduzir aquela acidez mais marcada do vinho, né? Então, por exemplo, claro, se eu tenho um vinho branco fresco, né, que eu quero realmente manter aquele frescor, eu não vou fazer esse processo, tá? Porque o que acontece? Eu tenho gente, estou falando muita informação, tá rápido, porque tem muito conteúdo. A gente tem, né, no vinho, na própria, assim, no vinho a gente tem o ácido málico, né, que é o ácido que tem na maçã, tá? Então, você pensa assim, tá, não é um ácido muito agressivo, né? Mas já é um pouco, né? E às vezes pode ser que algumas pessoas tenham mais sensibilidade. A gente pega esse ácido málico, né, no processo da fermentação malolática, ele vai ser transformado pelas bactérias láticas, né, que aí já são outros micro-organismos, vão transformar o ácido málico em ácido lático, tá? Então é sempre que vocês pensarem, tá, malolática, né? De malo vai para lático, né? E quem é o ácido lático? O ácido lático é o ácido que está no leite, né? Que é um ácido, então, que não incomoda nada, né? A gente nem percebe, né? Que tem ali uma acidez e tal, né? Um ácido mais cremoso, né? Mais delicado. E aí, desse processo vão vir aromas, como, por exemplo, a manteiga, aromas lácteos, né? Aromas de iogurte, tá? Vem também desse processo. É bem comum a gente provar aí vinhos tintos que tenham aromas lácteos aí mais presentes, ou próprios vinhos brancos, por exemplo, um vinho branco que é amadurecido em carvalho, normalmente a gente faz fermentação malolática, né? A gente tem o aroma de manteiga, né, no chardonnay, né? É bem comum.
E a gente tem os aromas terciários, né? Que aí são conhecidos também como buquê, né? Do vinho. Buquê, né? Como a gente pensa aí, né? É um conjunto, né? Já é meio que um complexo aí de aromas juntos. Aqui no fundo eu tenho a roda de aromas, né, gente, que eu aconselho muito para vocês, isso aí vocês acham tranquilo, né, na internet. Sempre que vocês forem tomar um vinho, né, tá ali junto com a roda de aromas já para procurar, porque ele separa bem, né, nas categorias do vinho, você já fica mais fácil de você associar. Porque às vezes você, eu sei que cheiro é esse, né, eu consigo, eu conheço, mas não vem a palavra, sabe? E aí, quando alguém fala a palavra, é pera. Ai, sim, era pera. Né? Então, quando você olha ali a roda de aromas, é mais fácil de você exercitar. Então, gente, o buquê, né, do vinho são aromas aí terciários que vêm durante a maturação, né, em barrica ou o envelhecimento também em garrafa, tá, do vinho. Então, são aromas que vão eles vão evoluir, né, com a ação do oxigênio, né? A gente sabe aí que na barrica a gente tem uma microoxigenação, né, que passa ali através dos poros né, a gente tem da madeira, e na própria garrafa também, né, se é claro, um vinho com rolha, né, se é um vinho com tampa rosca, né, screw cap, não tem oxigenação nenhuma, tá? E também, né, são os aromas aí que vão ser extraídos da própria madeira, né? A gente sabe aromas tostados, né? Aromas de café, de chocolate, né? São aromas que vêm da barrica. E também vai variar, por exemplo, a origem da barrica, né? A madeira, o carvalho americano, o carvalho francês, eles vão dar diferentes tipos de aroma, né? Um americano, ele puxa mais aí para uma baunilha, né? Tem mais gente entrando. Uma baunilha e tal, e já um carvalho francês já puxa mais para aquele perfil de especiarias, de café, né? São diferentes. Tanto que tem pessoas que fazem uma mescla, né? Deixa uma parte do vinho na barrica americana, uma parte na francesa e depois mescla, para dar mais complexidade. A tostagem da madeira também vai influenciar, né? A gente tem madeiras aí de baixa, média, alta tostagem, até tem também categorias aí entre essas, né? E também vai variar esse conjunto de aromas que são trazidos, né? E com a evolução em garrafa também, né, gente? A gente tem os aromas aí que vão de frutas mais frescas, eles vão evoluindo aí, às vezes, né, para um aroma... Às vezes, eu gosto muito de provar vinhos mais envelhecidos, que eles começam a ter aqueles aromas mais vai para um cogumelo, para um chá, né? É bem interessante, eu gosto bastante, aprecio esse perfil também. Bom, gente, quando a gente toma um vinho, né, a gente tem aí, né, quando faz análise gustativa, a gente dá aquele gole. Como que a gente analisa, né? A gente tem um ataque inicial, né, que normalmente a gente vai avaliar aí a doçura do nosso vinho, né? Tem vinhos que tem um ataque que você logo sente, né, que é um ataque mais doce. Aí a gente tem, né, o meio de boca, que a gente diz, né? E o final, então, a persistência daquele vinho, né? Eu tenho um risquinho aqui. Não sei o que é isso. E um final, então, né? Quanto mais persistente for esse vinho, normalmente, né, a gente diz ele é mais complexo, tá? Então, né, pessoal aí não sei se vocês já viram aquele filme, né, do Som, né, dos sommeliers, eles avaliam realmente assim, né? Eles contam quanto tempo fica, né, o vinho na sua boca, você ainda percebe, né, depois que você engoliu, quanto você ainda está percebendo, e você avalia se o final é curto, né, médio ou longo. E aí, então, menor que 4 segundos, né, é um vinho, né, com baixa persistência, né, um vinho ligeiro, que a gente chama, né, média persistência, se for de 5 a 7 segundos, e longo, né, mais de 8 segundos. Isso aí, né, gente, eu, pelo menos, não fico... o pessoal tá entrando, será que deu problema de novo? Eu não fico, assim, realmente contando os segundos, tá? Mas tem gente que faz realmente assim, né? Mas é questão de treino também, né? De criar a nossa referência, a gente já vai saber. Aquele vinho já é meio que subconsciente, a gente já tem meio que uma noção quando um vinho é ligeiro, né? De média e de longa persistência. É prática, né? Tudo é prática aqui, tá, gente? Outra coisa que eu não falei com vocês, mas que eu aconselho muito, tá, gente? Para quem... Olha só, eu acho que eu que risquei aqui, né, gente? Eu não...
Que porcaria, né? Mas tudo bem. Quando você quer treinar o seu nariz, por exemplo, né? Ai, Carol, eu não consigo perceber os aromas, né? Gente, a gente não tem, né, um nariz treinado, né? Desde criança a gente não é treinado a cheirar as coisas, inclusive se a gente cheira, é tipo um sinal, só quando tá estragado, né? Então a gente tem muito essa cultura. Se você vai ficar cheirando as coisas, vai até causar uma má impressão, né? Então a gente só treina muito o nosso paladar, né, e o nosso visual, né? Então, a gente tem que começar a treinar, né, o nosso nariz, né, o nosso olfato. E aí, gente, é cheirando tudo mesmo, tá? É só assim na prática, né? É você cheirar as especiarias, começar, né, a cheirar as frutas, né, cheirar as compotas, cheirar tudo, né? Você não precisa ter vergonha, né, gente? É só assim que a gente vai conseguir aumentar o nosso leque aí, né? E reconhecer mais e mais aromas, tá? Através do exercício. Agora falando aí, né, eu falei que a gente às vezes toma um vinho, né, tem aquele ataque doce, né, ou até a própria, analisando aí o contexto aí, né, o corpo do vinho, né, a gente vê, assim, desculpa, analisando a doçura do vinho, né, a gente tem diferentes categorias, a gente tem o vinho seco, o vinho meio seco, o vinho doce, né, aqui eu tô falando de vinho tranquilo, tá, gente, não é espumante. Então, né, a legislação brasileira, o vinho seco ele tem que ter entre 0 e 4 gramas de açúcar por litro. O DMC, que né, meio seco, de 4 a 25, e a partir de 25 aí até 80 é um vinho doce. O vinho doce, né, a gente às vezes, a gente toma um vinho que a gente tem uma sensação de que realmente ele é mais doce, mas mesmo ele sendo seco. O que acontece? Quando a gente tem um vinho mais alcoólico, o álcool ele dá uma sensação de doçura, tá? Então pode ser que o vinho seja seco, mas se ele for mais alcoólico, a gente vai comparando com um vinho menos alcoólico, a gente vai ter a percepção maior de doçura. E, gente, um vinho licoroso, por exemplo, um vinho do Porto, né? Um vinho late harvest, aí, um vinho do Porto é fortificado, né? É um late harvest, né? Por exemplo, um colheita tardia, né? A gente tem vários tipos de vinhos aí licorosos. Como que são elaborados esses vinhos? São adicionados açúcar, né? Não, gente, são vinhos, na verdade, que o que a gente faz, né? A gente interrompe, sabe aquele processo que eu falei da fermentação alcoólica? Que a gente tem o açúcar, né, da nossa uva no mosto, e ele vai se transformar em álcool, né? Então, no meio desse processo, a gente pega e interrompe, né? A gente vai lá dar um jeito de inibir aí, né, a reação das leveduras, né? Então, a gente pode fazer isso por diferentes formas, né? As leveduras estão lá fazendo a fermentação, né? Tá tudo muito bem. E a gente vai ou dar um choque de temperatura, que é como a gente faz quando vai elaborar um moscatel, por exemplo, a gente abaixa muito a temperatura, né? E elas não conseguem mais ali sobreviver, né? Então, a gente interrompe o processo. A gente pode também adicionar álcool, né? Por exemplo, um álcool vínico que a gente diz, ou um destilado, né? De vinho, por exemplo, se a gente quiser um brand ali, interromper esse processo. Porque a levedura ela não vai conseguir sobreviver ali naquele ambiente, né? Com muito álcool. Tem coisas que a gente mexe para tirar, né, a levedura do ambiente dela adequado para ela estar nativa, né? Então, temperatura, né, a quantidade aí, o teor alcoólico, né, o pH, né, que é a acidez também, né, do meio, tudo isso a gente mexe, ela tem que estar nas condições ideais para estar trabalhando, né? Então, nos vinhos, por exemplo, aí no colheita tardia, né, a gente adiciona, então, né, um destilado aí, né, uma bebida mais álcool, e aí então a levedura não vai conseguir sobreviver, né? E ao mesmo tempo, então, aí a gente para o processo na metade, ali no meio do caminho, então não vai ser todo o açúcar que iria ser transformado em álcool, não vai ser. Então continua ali um álcool, né, residual, e, né, como eu adicionei mais álcool, vai ser um vinho, né, com mais álcool. Mas, por exemplo, no moscatel, que eu só abaixo a temperatura, eu fico com aquele açúcar ali que não foi transformado e fico com o resultado, então, um produto com menos álcool, né? Se a gente pegar aí os moscatéis, às vezes tem 7 e pouco, né, por cento de álcool, 7,5, né?
por causa disso, tá, gente? Então, o processo é um açúcar, na verdade, natural, não é adicionado. Agora, o vinho suave, sim, esse aí a gente faz a fermentação completa e a gente adiciona, então, depois o açúcar, tá bem? Espumante. Classificação, né, de doçura aí dos espumantes. Aqui tem na foto, na verdade, não é do Brasil, né, a lei, mas aqui em roxinho é a legislação brasileira. Então, a gente tem o espumante Natur, né, que é sem adição de açúcar, né, ele vai ter ali de 0 a 3 gramas de açúcar por litro. Mas, Carol, se não tem adição de açúcar, como que ele vai ter até 3 gramas de açúcar por litro, né? Pode ser que fique um açuquinha residual da própria fermentação lá, tá? Então, não é açúcar adicionado. Extra brut de 3 a 8 gramas de açúcar por litro, brut de 8 a 15, demi-sec de 15 a 20, que é uma categoria que quase ninguém usa, e demi-sec de 20 a 60. E acima disso, então, são os doces, tá? Aí sim já é açúcar adicionado, tá? Que a gente faz a correção, né? A gente vê que estilo de espumante que a gente quer elaborar e a gente faz aí essa correção desse açúcar, tá? A gente faz um processo que a gente chama, na hora que a gente vai adicionar o licor de tiragem, né? O licor de expedição que a gente chama, que a gente vai meio que completar, né? A gente vai colocar as leveduras, vai fazer, não sei se depois eu vou ter que dar mais uma aula para explicar esse processo dos espumantes. Os espumantes, a gente tem o vinho base, né, que é o processo da fermentação normal que eu falei com vocês, e depois a gente coloca esses vinhos bases ali para fazer uma segunda fermentação, tá? Exceto o moscatel, né, que é um outro processo. Nessa segunda fermentação, então, né, como eu falei, para acontecer a fermentação tem que ter açúcar, tem que ter a levedura, né? Então a gente vai adicionar esse licor de tiragem que eu disse, né, o licor de expedição, que vai estar com levedura, vai estar com açúcar, né? E a gente já faz um cálculo para o quê? Para ter um açúcar a mais, né? Então a levedura vai comer, vai fazer a fermentação, mas no final vai sobrar um pouquinho que vai ser esse aí que a gente vai classificar, tá, gente? Resumindo bem assim, tá, gente, o processo. Bom, acidez do vinho, né? O vinho ele é uma bebida, né, ácida, né? Todos provavelmente já perceberam. E aí, comparando aqui, né, numa escala aqui de pH, a gente tem, né, água do mar, a água, né, que é um pH neutro. Depois a gente tem o leite, né, que aí, ó, ele é um pouquinho ácido, né, mas é uma acidez ali bem moderada, né. Depois a gente tem o café, vinhos tintos, né, alguns tintos e brancos aqui, brancos, né, brancos normalmente são mais ácidos. Depois a gente tem a limonada e Coca-Cola, né, gente? Não sei se vocês já repararam, né? A Coca-Cola é mais ácida aí do que nossos vinhos, né? Então, por que a gente não percebe tanto, né? Coca-Cola é cheio de açúcar, né? E tem o gás também, né? Então, o açúcar e o gás, eles vão diminuir essa percepção da acidez, né? Então, mascaram a nossa percepção. O pH do vinho, ele tá ali entre 2,5, né? Que é a limonada, o limão, né? E 4,5, que é um iogurte grego, né? Então, vai depender. A maioria dos vinhos, eles têm pH aí, não sei se o pessoal se lembra aí da química, né? pH ali de 3 e pouco, né? Entre 3 e 4 normalmente, né? Vai variar aí das nossas condições aí, tanto da própria uva quanto do clima, né? Tudo vai influenciar aí nesse pH, tá? Eu não falei ali. Quando a gente tem um vinho que ele não tem acidez, que falta aquela acidez, a gente chama esse vinho de vinho chato, tá, gente? É um vinho chato. Você toma aquele vinho, sabe? Um vinho sem graça, assim. Porque o vinho, ele tem que ter uma acidez, né, presente, tá? Bom, gente, taninos, né? O que são os taninos? Taninos, eles são compostos aí, né, que estão tanto estão todos na parte verde, digamos, né, na parte também lenhosa, né, da planta. São compostos naturais, né, que servem como defesa aí da nossa planta. Então, quando vem um predador comer uma planta, né, um fruto, a gente tem esse tanino, né, que é um composto, então, que vai dar aquela sensação de adstringência, às vezes de amargor, e vai meio que causar repulsa ali para o predador, para ele não comer mais, tá? Então, é um composto aí, é um antioxidante também, né, natural, que está ali
A gente tem na uva, mas a gente tem no chá preto, a gente tem né, na jabuticaba, no açaí. Então, a gente tem tanto os taninos que estão presentes na semente, né, da uva, quanto os taninos que vêm ali também da madeira, né? Como eu falei que também vem da parte lenhosa, então também tem os taninos da madeira, no caso do vinho, né? Então, a gente usa descritores aí para estar falando desses taninos, como, por exemplo, um tanino verde, um tanino duro, né? Isso já é uma característica ruim, né? Na verdade, né? A gente não quer um tanino verde nem um tanino duro no nosso vinho. Um tanino agressivo também, né? Que às vezes você toma aquele vinho e, nossa, resseca tudo, fica aquela coisa, né? É um tanino desagradável. Mas um tanino bem trabalhado, ele se torna um tanino macio, um tanino sedoso, né? A gente tem os taninos aveludados, aí a gente também fala bastante, né? Então, aí são taninos bem trabalhados, né? Então, só agregam, né, complexidade aí ao nosso vinho. A gente tem também os taninos presentes na casca da uva, né? Então, o que vai dar longevidade, né, ao nosso vinho? Ele tem que ter tanino, ele tem que ter acidez, né, e o álcool, tá? Para estar tendo potencial de guarda. Então, isso é uma dica, né, para quando a gente quer saber se aquele vinho, né, ele vai durar mais ou menos. O teor alcoólico, né, gente, de 10 a 12%, né, um vinho com baixo teor alcoólico, de 12,5 a 13,5 médio, né, aqui tá 12,5 a 14, né, na verdade, médio, e alto, então, a partir de 14, ali, de 14 a 16, né, e até esse ano, agora a gente vai ter um monte, né, de vinhos, então, vinhos nobres aí que a gente chama, né, a gente teve uma brecha aí na legislação, para estar elaborando aí vinhos tranquilos a partir de 14 graus, né? Como a gente teve uma safra, uma vindima, né? Corrigindo, muito boa, né? Muito açúcar, aí a uva maturou muito bem, a gente vai ter, né, vinhos com mais concentração alcoólica. Bom, esse aqui eu já falei. Corpo do vinho, né, gente? Correndo aqui contra o tempo. Um vinho, ele pode ser leve, ter um corpo médio, ser encorpado e pesado também, né, gente? Então, o que vai dar esse conjunto, né, de características aí que eu falei, né, antes, né? Principalmente o tanino vai contribuir muito, né, na percepção desse corpo, né? Então, o tanino, né, quanto mais tânico o vinho, mais a gente percebe esse mais encorpado. O açúcar também, como eu falei, né, aumenta essa percepção. E a acidez em contrapartida, o álcool também aumenta a percepção, e a acidez e o gás carbônico, eles diminuem. Então, por exemplo, se você tem um espumante que é mais ácido e tem o gás, você tem a sensação dele ser menos encorpado do que ele realmente é. Eu acho bacana fazer um exercício, deixa eu sair aqui. Fazer um exercício que é comparar você tem o leite, né? O leite desnatado, semidesnatado e integral. Então, o leite desnatado, né? A gente pensa aí que é um vinho de corpo leve, né? Criando referências, né? Depois o semi, né? De corpo médio, né? E um leite integral, então, ele vai ser comparando aí mais ou menos com a sensação que a gente tem de um vinho mais encorpado. Claro que a gente tem vinhos ainda muito mais encorpados do que essa sensação que a gente tem ao tomar um leite integral. Mas é um exercício para a gente já meio que criar uma referência, né? Tudo para a gente conseguir analisar, a gente tem que ter nossa referência aí para conseguir, né, comparar algo. Bom, gente, corri muito aqui, tem 1 minuto e meio para a gente cair, né? É muita informação, eu sei, né, que é algo mais técnico, mas muito importante para a gente saber avaliar um vinho, né? E também, assim, com mais práticas, né, coisas mais realistas, mais palpáveis, né? Que às vezes fica muito no subjetivo, né? E a gente não sabe, assim, tá usando aquelas palavras, mas meio que sem saber por quê, como, né? Então, acho que realmente a gente tem que... Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Que bom. Isso aí, a experiência do leite é muito boa, né? É algo realmente mais... E vamos começar a cheirar tudo aí também, né, gente? E prestar atenção na acidez, né? Então, isso aí. Que bom, gente, vocês gostaram, né? Hoje é uma aula mais interessante, podia estar tomando também, né? Pondo em prática, mas ainda é muito cedo. Então tá, gente, um bom dia e a gente vai cair. Boa sexta para vocês. Até mais.